Alô, meus aluninhos do nono ano, Márcio Macedo, seu professor de matemática. Bom dia, muito bom dia. Dando continuidade à nossa equação de segundo grau, nós vamos à nossa última aula hoje da equação de segundo grau. Vamos falar sobre equações biquadradas e equações irracionais. Porém, essa semana vocês estão realizando a minha avaliação referente ao primeiro trimestre, a P1. Então vamos lá, algumas dicas para vocês, né? Primeiro, vamos ler aqui o nosso quadrinho que faz todo sentido para vocês, ó. Nós vamos rever as nossas anotações do primeiro trimestre, em especial a questão de porcentagem. A prova de vocês, ela tem quase toda é voltada para porcentagem entre fator multiplicativo, fator de acréscimo, fator de redução, desconto sucessivo, toda aquela parte de juros, de fator de porcentagem. A prova de vocês está toda voltada para esse tema, que é o assunto mais importante que nós vimos no primeiro trimestre, tá? Um dos mais importantes que nós vimos no primeiro trimestre. A segunda prova, que vai ser semana que vem, a gente também vai falar mais um pouco sobre a parte de geometria. Mas vamos lá, revendo as suas anotações, vocês vão procurar um canto sossegado para realizar as provas de vocês. Leiam com atenção todas as questões. Faça primeiro aquelas que você tem certeza que sabe, tá? Não tenha pressa, realize com calma e reveja as suas respostas. Tá certo, não tá? Acho que tá certo, que não tá. Dúvidas todo mundo vai ter, gente. Fica calmo e lembre que você estudou. Reveja as suas anotações do primeiro trimestre, tá? Boa sorte, vocês são extremamente capazes. E não se esqueça que eu estou falando para vocês, ó, a prova de vocês é sobre porcentagem. Então é calcular percentual, é calcular fator de aumento, é calcular fator de desconto, é saber a porcentagem de aumento, a porcentagem de redução, toda a parte voltada de porcentagem, tá ok? Na questão 5, muita atenção lá na questão 5 de vocês, tá? Quando vocês forem fazer a questão 5, eu vou estar falando sobre a parte de semelhança de triângulos. Então, revejam também essa parte lá na questão de semelhança. Quando que dois triângulos são semelhantes? Dá uma olhadinha com calma. Basicamente, é só a parte de teoria mesmo. Um cálculo bem bobozinho. Então, reveja lá, semelhança de triângulos. Quando que dois triângulos são semelhantes? Não precisa muito especificar nos casos de semelhança não, mas eles são semelhantes quando ele tem uma razão que leva um lado multiplicado por essa razão, me leva ao outro, eu posso aumentar, posso diminuir, então tá, dá uma olhadinha lá. Então a questão 5 de vocês, lá da prova de vocês, é de semelhança de triângulos, tá ok? O restante fica mais na questão de porcentagem realmente, tá? Ó, boa sorte para vocês. Bom, equação biquadrada. Equação biquadrada, gente, o que é uma equação biquadrada? Nós já vimos a equação de segundo grau e vimos que nós temos várias maneiras de resolver uma equação de segundo grau. Bem, a equação de segundo grau, ela pode ser resolvida de várias maneiras, independente do que nós vamos ver. Nós temos o trinômio, nós temos a parte de Bhaskara, nós temos soma e produto, mas nós temos uma coisa chamada equação biquadrada, que nada mais é do que uma equação de segundo grau, não, uma equação de grau 4, tá? Ela não é mais segundo grau. Então, se ela, lembra que eu falei lá em equação de primeiro grau? Equação de primeiro grau, ela tem uma solução no máximo. Equação de segundo grau, no máximo 2 soluções. Equação de terceiro grau, no máximo 3 soluções. No caso, a biquadrada, ou seja, o quadrado ao quadrado, é uma equação de quarto grau. Lógico, ela então terá no máximo 4 soluções. Aqui, ó, ax4 mais bx mais c. Márcio, é muito difícil? Não, não é muito difícil. Porque se você sabe resolver uma equação de segundo grau, você sabe resolver uma equação biquadrada. Por quê? Porque simplesmente eu vou pegar aquele cara que está no grau 4, ok? O grau 4 aqui, por exemplo, x a quarta. Eu vou fazer o valor de y, pode ser y, a, b, c, fazer ser x ao quadrado. Então, ó, quando é x à quarta, é x ao quadrado, não é isso? Ó? X à quarta é x ao quadrado, regrinha básica de potência, né? Ao quadrado.
Então, quando eu faço x ao quadrado igual a y, eu vou ficar com y ao quadrado. E o x ao quadrado eu vou substituir por y. Então, veja que a minha equação biquadrada, na realidade, ela irá se tornar uma equação de segundo grau. E aí eu resolvo normalmente como se fosse uma equação de segundo grau. Por Bhaskara, aí você pode escolher por Bhaskara, trinômio, soma e produto, não importa, eu vou chegar à minha solução. Se eu fizer lá por soma e produto, ó, multiplicado vão dar 6, somados vão dar 5, já sei que a resposta é 2 e 3, então aqui está lá a minha resposta 2 e 3. Só que aí, veja bem, eu cheguei à metade do meu problema. Eu disse que y é igual a x ao quadrado. Então, y1 é 3 e y2 é 2. Então, eu tenho que voltar a esse cidadão aqui, ó, e resolver. Substituir primeiro por 3 e depois por 2. Então, ó, x1 vai ser mais ou menos, o quadrado passa para o outro lado raiz, será mais ou menos a raiz de 3. E o outro, mais ou menos a raiz de 2. Então, veja que eu tenho 4 soluções possíveis aqui, ó, tá? Ela é biquadrada, x à quarta, 4 soluções possíveis. Aqui eu tenho outro exemplo para vocês verem, ó. 4x4 menos 9x ao quadrado mais 2. Fazendo, ó, x ao quadrado igual a y, transformo esse cara em uma equação do segundo grau. Resolvo por Bhaskara, tá? Achei lá delta igual a 49. Cheguei às soluções 2 e 1/4. O que eu faço? Volto lá novamente e vou tirar a minha raiz. A minha raiz, ó, primeiro, 2. Então, x ao quadrado igual a 2, x igual a mais ou menos raiz de 2. Depois, x igual a y igual a 1/4. Então, x ao quadrado igual a 1/4, x igual a mais ou menos raiz de 1/4, que a raiz de 1/4 é mais ou menos 1/2. Então, seja, eu terei 4 soluções. Mais raiz de 2, menos raiz de 2, mais meio, menos meio, tá? Qualquer coisa, dá uma olhadinha lá no livro de vocês, que vocês vão verificar o que eu estou falando. Basta fazer esse passo aqui. Então, ó, o x da questão é esse aqui, ó, x ao quadrado igual a y. Transformo a equação biquadrada em uma equação do segundo grau e resolvo como estivesse numa equação de segundo grau. Só não posso esquecer de fazer a volta. Esse passo que aqui está, x ao quadrado igual a y, já que eu estou calculando y, eu tenho que voltar. Bem, as equações irracionais, tá? Que também podemos chegar numa equação de segundo grau, são aquelas em que a variável se encontra dentro de um radical. Então, por exemplo, aqui eu tenho, ó, x mais 3 dentro da raiz igual a 7. Tá ok? Então, para eu resolver essa equação, o que eu tenho que fazer? Elevo todos os dois lados ao quadrado. Elevo ao quadrado. Por que eu levo ao quadrado, Márcio? Porque nós já aprendemos que quando eu faço isso, eu posso cancelar esse com esse. E aí vai ficar x mais 3 igual a 49. Seria a solução possível de se fazer. Tá ok? Mas no meu caso agora, vamos fazer um upgrade. Vamos levar esse cara para uma equação de segundo grau. Como é que seria na equação de segundo grau? Já que ele está na equação irracional de primeiro grau. Eu tenho lá, ó, 2 mais raiz de 2x menos 1 igual a x. Como é que eu vou resolver isso? Primeiro, vou passar todo mundo que não é raiz para o outro lado. Então, esse 2 que aqui está, vai vir para o lado de cá. Então, vai ficar raiz de 2x igual a x mais, não, menos 2. Então, aqui está, ó, raiz de 2x menos 1 igual a x menos 2. Conforme eu falei, o que eu faço? Eu elevo os dois lados ao quadrado. Quando eu elevo os dois lados ao quadrado, que aqui está, tá? Eu vou cancelar primeiro a raiz do lado de cá, ficando 2x menos 1. E o lado de lá, x menos 2 ao quadrado, irá se tornar um produto notável. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Ficando x ao quadrado, menos 4x, mais 4. Transformando, passando todo mundo para o mesmo lado, faço as contas necessárias dos monômios semelhantes, transformo esse cara em uma equação do segundo grau. X ao quadrado menos 6x mais 5. Opa, e aí? Faço por Bhaskara? Pode ser. Faço por
Soma e produto? Pode ser. Fácil por trinômio? Pode ser. Eu vou direto lá por soma e produto. Dois números que multiplicados darão 5 e somados darão 6. Só pode ser 5 e 1. Lá eu tenho meus valores, ó, já que 5 vezes 1 é 5 e 5 mais 1 é 6. Aí eu tenho as minhas respostas. Tá ok? Gente, beijo no coração. Acabamos o capítulo de equação de segundo grau. Espero ter podido fazer bem com calma, auxiliá-los da melhor forma possível, dividir ele em 4 aulas. Na hora que forem fazer minha prova, boa sorte, vocês são extremamente capazes, tá? Beijo no coração. A saudade, hein?